vejam, o tema proposto para a nossa meditação hoje é Maria no plano da salvação. Primeiro a gente precisa entender o que é plano de salvação, o que é história da salvação. Vejam, a história da salvação é tudo aquilo que a gente entende como intervenção de Deus na história humana. É tudo aquilo como ação de Deus que transforma uma realidade para uma outra situação. Ou seja, nós não somos nenhum ingênuos. Nós sabemos que a nossa história da salvação ela se inicia em 1850 a.C., quando de fato Deus faz uma escolha por um povo, pelo povo de Israel. E algumas pessoas às vezes perguntam, sabe, Elias, mas por que Deus escolheu um povo? Por que Deus não quis se apresentar a todo mundo? Olha, Deus não é nenhum bobinho, não. Deus não é nenhum ingênuo de saber que poderia se apresentar de forma completa para todo mundo e ser rejeitado, não. Então Deus ao escolher um povo, Deus vai se revelando a este povo e fazendo com que todos os outros povos vá olhando para essa história, para esta intervenção e vá fazendo esta opção. E por que Deus faz isso? Porque Deus não quer ferir a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio. Nós, ao sermos criados, fomos cumulados de uma liberdade de escolha. Isso talvez seja a coisa mais bonita que existe no ser humano. Nós somos dotados deste poder de escolha. E é justamente este poder de escolha ao qual nós fomos dotados que começa aquilo que nós podemos dizer que é causa para a história da salvação. Então vou talvez falar algumas coisas aqui que sejam complicadas, mas vocês não tenham medo, não tenham vergonha de perguntar, mas é necessário que a gente faça. Então, como disse, a nossa história da salvação começa em 1850, quando Deus escolhe um povo na pessoa de Abraão e começa a intervir nesta história humana. Mas se nós formos um pouquinho mais lá atrás, segundo a ciência, a história da humanidade ela tem em torno de 156 mil anos. 156 mil anos antes de Cristo. E como é que nós entendemos tudo isso? Na nossa visão teológica, na nossa visão cristã, na visão teológica de outras tantas religiões, houve um princípio originário para a criação do mundo. Nós, cristãos, olhamos para este princípio originário da criação de acordo com o relato que está lá presente no livro do Gênesis. Deus que pela sua palavra criadora, pelo seu verbo criador, pelo seu ruá, pelo seu espírito de vida, ele vai dando início àquilo que é criado, aquilo que é existente, aquilo que é palpável para nós. Então vejam, uma vez que Deus cria o mundo na visão teológica, na nossa visão religiosa, esqueçamos agora um pouquinho a questão científica, não vamos entrar em debate nesse campo. Na nossa visão teológica, na nossa visão de fé, Deus é aquele ser que é o autor de tudo. Então, neste ato de criação, neste ato de bondade e de amor, ao criar o mundo, Deus cria o homem, Deus cria a mulher. Todos vocês já conhecem essa história da criação, não precisa que a gente faça mais uma outra recapitulação. E ao criar o homem e a mulher, Deus coloca neste homem, nesta mulher, este livre-arbítrio, esta decisão, este poder de decisão. E uma vez que há este poder de decisão, o homem e a mulher agora são capazes de continuar a sua escolha de vida em Deus ou se querem fazer a sua vida segundo os seus próprios costumes, suas próprias decisões. Por que eu estou dizendo isso?
para que vocês entendam um pouquinho quem é Maria no processo da salvação. Se a gente não fizer essa leitura lá atrás, fica algo vago e vocês vão dizer assim, oxi, então Maria é alguém aí que não tem tanta importância como alguns doidos andam falando por aí, pelo amor de Deus. E quando eu digo doidos, depois eu vou dizer a vocês por que eu acho que são doidos. Então, se eu não disser, não contemplar isso na nossa conversa introdutória, me cobrem depois. Elias, note aí para me cobrar, viu? Então, vejam, minha gente. Quando nós olhamos para essa história da salvação e nós percebemos lá atrás que Deus cria o homem e a mulher e os dota de liberdade, nós percebemos que esta liberdade que o homem se utilizou, ele não fez um bom uso. Ele fez uma escolha de abandonar a Deus. E uma vez que este homem abandona a Deus, Deus sendo expulso do seu convívio, isto acarreta para nós uma herança maldita. Então vejam, às vezes a gente não consegue entender bem o pecado original porque acha que é algo mitológico, algo mágico, algo que foi uma invenção. Mas vejamos. Digamos que todos vocês sejam filhos de Elias. E Elias é o dono de uma rede de supermercado enorme. Então todos vocês são ricos na riqueza de Elias, que é o pai de vocês. Tudo aquilo que é de Elias vai passar para vocês. A herança de Elias será de vocês. Mas vocês já gozam desta herança. Mas uma vez que alguém decidiu abandonar Elias, de rejeitar Elias como um pai, de preparar lá aquele documentozinho direitinho e dizer, não, ele não é mais meu pai, esta pessoa não vai mais poder ter direito à herança de Elias, porque ele fez um ato de livre escolha, ele quis abandonar. Então o pecado original deve ser entendido como este exemplo feio, chulo, que eu dei a vocês. Nós, homens e mulheres, tínhamos a herança da vida com Deus. Como os nossos primeiros pais rejeitaram esta herança, nós recebemos esta herança maldita de estarmos distantes de Deus. E a história da salvação é justamente isso. É voltar o nosso coração, é voltar a nossa vida, é voltar a nossa intimidade com Deus, tal qual os nossos primeiros pais, Adão e Eva. A história da salvação é isso, minha gente. A vinda de nosso Senhor para o mundo foi justamente com esta intencionalidade de resgatar a humanidade à sua herança divina, a participar daquilo que é próprio de Deus. E vejam, como nós estamos falando sobre Maria, e Maria no plano da história da salvação, e uma vez que vocês já conhecem a história da salvação, a história da criação, é preciso que a gente agora faça um paralelo para vocês poderem começar a entender quem é Maria e por que nós cristãos, católicos, ortodoxos, coptas, porque nós cristãos gostamos tanto de Maria, porque amamos tanto Maria. Mas não se engane que são todos os cristãos não, pelo amor de Deus, viu? Alguns cristãos amam Maria e a respeitam justamente porque ela é o caminho de entrada da graça pela qual nós nos tornamos salvos. Então vejam, uma vez que o pecado entra no mundo e nos desfilia de Deus, é preciso que o próprio Deus haja para que nós possamos outra vez voltar para Deus. E aqui a gente vai usar duas palavras. Não se assustem. Desgraça e graça. O que é uma desgraça? É alguém que não está em graça. E o que é uma pessoa que está em graça? É alguém que está envolvido em Deus. Então, já vão tirando esta concepção negativa da palavra, das palavras, porque às vezes a gente entende que desgraça é sempre algo ruim, uma coisa
destruidora e acaba sendo também, né? Mas desgraça nesse sentido é alguém que não está em graça divina. E a palavra graça, vocês entendam também que não é uma pessoa bonita ou aquela menina que se chama Graça, Gracinha, Maria das Graças, não. Graça, ação de Deus, vontade de Deus, fidelidade a Deus. Então vejam, quando o homem e a mulher aceitam desobedecer ao pedido de Deus de não tocarem no fruto daquela árvore, o homem e a mulher alcançam para toda a humanidade a desgraça. Nós deixamos de estar envolvidos na presença de Deus. E Maria é justamente aquela mulher que foi escolhida pelo estado de graça para nos devolver outra vez o elo, o caminho, para nos devolver novamente a possibilidade de voltarmos a Deus. Vejam como a gente pode entender Maria. E agora vai uma perguntinha de vestibular, viu, Elias? Vamos ver se os meninos vão conseguir responder bem. Um certo dia, Deus criou uma mulher. Esta mulher era virgem, porque não tinha tido nenhum contato humano, nenhuma relação carnal, nenhuma relação sexual ainda. E esta mulher também era imaculada, não tinha a mancha do pecado. Esta mulher também era noiva, estava prometida em casamento. E esta mulher também recebeu a visita de um anjo. De quem é que eu estou falando? Me digam, por favor, de quem eu estou falando. Vejam, no início da criação, Deus cria uma mulher que é virgem, imaculada, noiva e que recebe a visita de um anjo. De quem eu estou falando? Queremos te agradecer pelo seu amor, pelo seu carinho. Quem? E queremos dizer que Maria. todas as vezes Eita, rapaz, não prestaram bem atenção. Eu disse no início da criação. No início da criação, Deus cria uma mulher chamada Eva, que era virgem, porque quando Deus cria Eva, Eva ainda não tem nenhuma relação com Adão, vai passar a ter uma relação sexual depois da desobediência. Eva era imaculada porque ela não tinha mancha do pecado ainda, ela passa a ter a mancha do pecado depois da desobediência. Era noiva porque ela ainda não tinha casado com Adão e recebeu a visita de um anjo. Qual era o anjo? Eita, agora ficou muito fácil. Não. Qual foi o anjo que visitou Eva no paraíso disfarçado de uma serpente? Vocês usam muito essa palavra. Ah, é para lá, Satanás. Não se enganem. O diabo era um anjo chamado Lúcifer, um anjo de luz. Agora percebam como tudo isso acontece lá atrás e como Deus escolhe uma outra mulher, tal qual aquela primeira, para resgatar a humanidade. E agora a gente vai olhar, viu, Eliane e Lucas, para Maria. Já vou dizer a vocês de quem nós iremos falar agora. Quem é Maria quando é escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus? Uma mulher virgem, imaculada, noiva porque ela estava prometida em casamento a José, e ela recebe, como Maria Clara falou, a visita de um anjo.
agora não mais Lúcifer, mas o anjo Gabriel. Então vejam como Deus escolhe os mesmos paralelos, os mesmos sinais pelos quais a desgraça entrou no mundo para que a graça entre no mundo. Vejam, aquela mulher virgem, imaculada, noiva, a partir da visita de um anjo, ela escolhe desobedecer a Deus. A nova mulher, aquela que irá iniciar a nova criação, ela também é virgem, é imaculada, é noiva, e pela visita de um anjo, ela diz sim. A primeira disse não, a segunda diz sim. Então, se Eva é a mãe biologicamente de todos os homens, Maria é a mãe da nova humanidade. Ela é a porta pela qual entrou para nós a salvação. Por isso que nós, cristãos, católicos, ortodoxos, coptas, alguns cristãos, amamos tanto Maria, porque reconhecemos nela, na sua fidelidade, na sua aceitação, a vontade de Deus pela qual nós hoje podemos voltar para Deus. E quem é Maria? Talvez seja a pergunta que esteja passando na cabeça de vocês. Maria é somente aquela imagenzinha que a gente encontra lá na igreja? Às vezes uma imagem moreninha, às vezes uma imagem bem branquinha, com aquele olhar bem meigo assim, né? Às vezes uma imagem de Nossa Senhora, ela com a mão nos seios, um coração aberto, cheio de espadas. Às vezes encontramos Maria com as mãos estendidas. Será que Maria é justamente esta imagem que a gente vê? Será que essas imagens de Maria representam de fato aquilo que ela é? Então vejam, para vocês entenderem um pouquinho quem é Maria, a gente precisa dar uma olhada para aquilo muito pouco que foi escrito sobre ela. Então Maria era uma jovem judia, alguém que, segundo os costumes, deveria seguir as leis das quais o povo vivia. Mas há uma diferença. Talvez vocês nem saibam, Elias sabe. Maria era uma mulher, uma moça de 15 anos que estava consagrada ao templo. Na época de Jesus e bem antes de Jesus vir ao mundo, existia no povo judeu uma lei chamada Lei do Nazireu. Ou seja, as mães poderiam consagrar os seus filhos a Deus. E estes seus filhos moravam no templo, estavam constantemente servindo a Deus. Se vocês quiserem ter uma curiosidade disso, depois vocês podem pegar o primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, vocês vão ver a história de uma mulher chamada Ana, que era estéril e que não aguenta mais as chacotas, não aguenta mais as humilhações. E para o povo judeu, uma mulher que não gerasse era alguém que era amaldiçoado por Deus. Então, num ato de desespero, Ana vai para o templo e começa a rezar, pedir a Deus uma graça, pedir a Deus um milagre. E em meio a tantas confusões que acontecem lá no templo, inclusive ela é acusada de estar bêbada, Deus ouve a oração de Ana. E Ana, em sua oração, diz assim: se você me conceder um filho, ele será teu. Ou seja, Ana consagra Samuel, seu filho Samuel, o milagre de Deus, Samuel, a viver no templo. Então não se espantem, Maria era uma jovem consagrada ao templo. Seus 15 anos de idade, Maria já estava lá no templo, carregando água para os sacerdotes fazerem as purificações. Maria já estava lá ouvindo as orações, já estava rezando aquelas orações que era própria das mulheres. Maria já estava lá aprendendo as Escrituras.
Então, quando a gente olha num ponto de vista desse, a gente já vai percebendo que Maria não é uma qualquer. Maria já era alguém que tinha intimidade com Deus. Maria era uma amante de Deus. Maria era fiel ao seu Deus. E era por isso mesmo, por ser tão amante de Deus, tão fiel a Deus, por estar buscando tanto esta intimidade com Deus, que Maria estava envolvida nesta graça divina. Vejam, às vezes a gente usa muito alguns versículos bíblicos sem nem saber aquilo que significa. Vocês já devem ter ouvido algumas pessoas dizerem ou repetirem aquilo que São Paulo disse na carta aos Gálatas. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. O que é que isso significa, minha gente? É que eu morri para mim, Cristo passou a viver. Cristo assumiu a minha vida. Mas a gente repete de uma forma tão simplória, a gente repete tanto isso que acaba se tornando algo sem força. Então vejam, a graça pela qual Maria estava envolvida era esta graça pela qual Deus podia agir na vida dela, pela qual ela conformava as suas vontades à vontade de Deus. E é por isso que, quando o anjo chega diante de Maria e olha para Maria, ele recebe um sim. E aqui, meus queridos jovens, é bom que a gente também nos detenha um pouquinho. Às vezes a gente pensa que tudo acontece assim, né? Muito rápido, sem muita preocupação, sem muito medo. De jeito nenhum. E Elias me permita de dizer algumas coisas que talvez seja preciso explicar depois. Minha gente, vejam. Maria estava prometida em casamento a José porque Joaquim e Ana já tinham falecido. E ainda que ela estivesse consagrada ao templo, ela precisava cumprir a vontade, os preceitos do seu povo, que era de que as mulheres encontrassem os maridos. E José aceita o casamento com Maria sabendo dessas condições. José sabia que não poderia ter relações sexuais com Maria porque ela era consagrada. Mas José aceita. Então vejam, quando o anjo chega em Nazaré para visitar Maria, aí nós encontramos alguns reflexos de Deus que nem sempre a gente consegue ver explorados por aí. Primeiro, a gente não vê em toda a Bíblia um anjo elogiando alguém. Você já encontrou isso na Bíblia, Elias? Um anjo elogiando? Mas o anjo que visita Maria elogia. Alegra-te, cheia de graça. O que é que essa palavra alegra-te significa? É só felicidade? No contexto judaico é muito mais do que felicidade. E alegra-te é algo que é superior a ser feliz. Não é algo humano. O alegra-te no contexto judaico é dizer, olha, diante de Deus você é escolhida, diante de Deus você é privilegiada, diante de Deus você é alguém encantadora. Minha gente, quando o anjo diz, alegra-te Maria, sabe o que é que isso significa, minha gente? Olha, quem é capaz de amar mais a Deus? Os anjos ou os homens? No pensamento de vocês, quem consegue amar mais a Deus de forma mais plena? Os anjos que já estão próximos a Deus ou nós que ainda caminhamos para Deus? Tenham medo não. Tenham medo não. Podem falar. Pode escrever também no chat. Isso.
Enquanto estão com vergonha, Elisa, a gente vai caminhando, né? Vamos lá. Então, minha gente, vejam. Os anjos, por já estarem na visão beatífica de Deus, por já estarem na presença de Deus, obrigado, Eliane, é isso mesmo. Os anjos, por já estarem diante de Deus, eles amam a Deus numa plenitude muito maior do que nós, que ainda não vemos a Deus face a face. Mas quando este anjo, quando Gabriel visita Maria, ele se surpreende diante de Maria, porque Maria ama a Deus muito mais do que aqueles que já estão no céu. É a graça de Deus que vive em Maria que faz com que ela se torne para Deus um canal pelo qual Deus pode agir, pelo qual Deus pode atuar. E eu estou dizendo isso a vocês justamente para que vocês possam ir percebendo a grandiosidade de Maria. Não é que nós católicos queremos inventar as coisas para dizer que Maria é isso ou aquilo, para dar razão às nossas fé, à nossa fé. Não. Se o anjo diante de Maria encontrou tamanha graça ao ponto de se encantar com ela, quem somos nós para não nos encantar? E é justamente nesta visita, neste encanto do anjo por Maria, que o céu e a terra, eles param por um momento. Já imaginaram, minha gente, pelo amor de Deus, que criatura é essa que faz o céu parar? Olha, se vocês tiverem coragem, viu? Quando vocês olharem o livro do Apocalipse, vocês vão perceber que o céu está em constante adoração, que o céu está em constante movimento. Mas na hora da anunciação, na hora que Gabriel está diante de Maria, o céu para. Imagine que grandiosidade é essa. O céu parou para olhar para aquela mulher. E por que parou? Porque aquela mulher tinha uma resposta para dar. Qual era a resposta que o céu esperava? E aí, minha gente, qual a resposta que o céu esperava que Maria desse? O sim. Aquele faça-se do início. Muito bem, Evelyn, muito bem, Eliane, muito bem, Maria Clara. Aquele faça-se da criação, usado por Deus, faça-se o céu, faça-se a terra, faça-se a luz. Agora em Maria ele é utilizado. Você aceita ser a mãe do Salvador, daquele que irá restaurar a humanidade? Maria vai dizer: fiat, faça-se, eu aceito. Se o céu estava inquieto pela escolha, inquieto por se perguntar se Maria ia aceitar, naquela hora em que o anjo olha para Maria e faz a pergunta, o céu para. E depois que ela diz o faça-se, o céu explode em alegria, o céu irrompe em alegria, porque agora Deus pode participar da vida humana. Então, queridos jovens, Maria, no plano da salvação, bondade, quis Deus precisar de sua aceitação para dar início à criação. A negação da vida em Deus causada por Eva foi destruída agora por Maria. Maria se torna a mãe da nova humanidade. E aí, para que a gente possa entender porque nós católicos amamos tanto Maria, não é porque nós queremos gerar para ela uma honra indevida, é porque nós somos agradecidos. Nós somos agradecidos porque ela quis aceitar carregar a dor de nossa salvação. Olha, vocês acham que
Maria só sofreu vendo Jesus na cruz. Eu queria falar para vocês de uma outra dor. Uma dor que não está na Bíblia. A dor da encarnação. Imaginem Maria sendo humana, olhando para a sua condição humana, sabendo que vai ser mãe de Deus, o quanto ela deve ter sofrido, preocupada em pensar de não corresponder a Deus aquilo que ele desejava. Quanta angústia Maria não vivenciou nesses 9 meses. Quanta angústia Maria não vivenciou durante toda a sua vida. O seu menino, que é Deus, que depende de uma ser humana, e ela com vergonha da condição que carregava. Ele é meu Deus, eu só sou uma humana. Como ele não pode sentir vergonha de mim? O quanto Maria não sofreu. E é por isso que nós, queridos jovens, amamos tanto Maria. Porque ela quis, diante de Deus, assumir as dores do parto. Como diz São Paulo, as dores do parto da nova criação. Nós somos filhos da nova humanidade. Nós temos, pela nossa aceitação, pelo nosso livre-arbítrio, a vontade e a decisão de vivermos com Deus e em Deus. Esta é Maria no plano da salvação. E quero tentar